E hoje chegamos a mais um vídeo espetacular, sensacional e inenarrável. Eu tenho que até variar esses adjetivos porque fica difícil descrever o quanto que a física é linda. Mas hoje vamos falar de calorimetria, isso mesmo, a continuidade da termologia, que é aquele estudo das trocas de calor, equilíbrio térmico, né? Todos esses assuntos relacionados à palavra simples chamada calor e sistemas em equilíbrio que muitas vezes a gente considera. Mas e aí? Hoje vamos falar de como que a gente pode quantificar esse calor, ou seja, colocar em valores de números o quanto que um corpo recebeu de calor, de energia. Mas e aí, você está preparado para esse vídeo? Bem, é muito interessante saber desse assunto porque ele está muito presente no Enem e em diversas provas e concursos bem concorridos de todo o Brasil. Mas bem, eu espero que você goste desse vídeo. Se você gostar, deixe seu like, se inscreva no canal. Isso dá uma ajuda sensacional e fenomenal para mim e aquele impulso, aquele combustível para a gente fazer cada vez mais vídeos, se dedicar ainda mais. Mas bem, sem mais enrolações, vamos à calorimetria. Mas para falar desse tema, eu quero trazer um pequeno comparativo, falar um pouco mais sobre a capacidade térmica, que para entender de maneira simples, eu quero que você imagine 1 kg de ferro e 1 kg de água. Bem, note que eles têm a mesma massa. E eu vou fornecer a mesma quantidade de calor para os dois. Bem, você pode perceber que os dados são bem semelhantes. Forneci a mesma quantidade de calor e ambos têm a mesma massa. Mas aí fica a pergunta que eu te passo. Será que eles vão variar a mesma temperatura para os dois ou não? Bem, essa é a jogada, essa é a sacada. Se ligar no quanto que a temperatura vai variar. Por exemplo, no nosso corpo, a gente sabe que ele é rico em água. A água é aquele fluido que vai tender ao equilíbrio das temperaturas, né? Trazer justamente esse equilíbrio para os nossos fluidos corpóreos. Porque, cara, se você for parar para pensar, se a gente fosse feito de ferro, aqueceríamos muito rápido e resfriaríamos também rapidíssimo. Mas, poxa, isso não seria legal para o nosso corpo, né? Para o nosso metabolismo e todas aquelas equações químicas que a biologia nos mostra. Então, cara, é importante dizermos que a água ela vai ter uma capacidade térmica muito grande, já que ela varia pouco a sua temperatura com relação ao ferro. Claro que eu estou considerando a mesma massa e fornecimento de uma mesma quantidade de calor. Então, pense nisso, porque a capacidade térmica de um corpo diz respeito à quantidade de calor que eu forneço a ele, dividido pela variação da energia, ou seja, o delta-teta. E note que, poxa, eles vão sofrer uma variação diferente, eles experimentaram diferentes variações de temperatura. Você pode representar como um delta-teta ou até mesmo como um delta-t. Mas bem, observando as unidades que eu estou considerando nesse caso, são calorias dividido por grau Celsius. Lembrando que caloria e grau Celsius não estão no Sistema Internacional de Medidas, mas são bastante usuais nesses casos, beleza? Mas bem, agora, observe bem que essa capacidade térmica que eu estou citando, ela também depende muito do que aquele corpo é constituído, do que ele é formado, tá? Ou seja, a constituição química dele. Cara, mas bem, os físicos deram o nome de calor específico, ou seja, o quanto que aquela capacidade térmica está relacionado à massa de todo aquele corpo. Ou seja, o calor específico corresponde à capacidade térmica dividido pela massa, ou seja, a razão dessa capacidade térmica pela massa. Mas bem, observe que existem algumas diferenças claras e nítidas entre capacidade térmica e calor específico, o que eu vou dizer no quadro posterior. Mas bem, para você entender um pouco mais, esse calor específico é justamente relacionado à variação de temperatura, ou seja, assim como a capacidade térmica. Mas bem, tem uma coisinha que distingue muito bem ambos. Mas claro, calma, que vamos aos poucos, vamos bem devagar para que você entenda direitinho. Observe as medidas, as unidades. Temos aqui caloria por grama grau Celsius. Você pensa assim, caloria, grama grau Celsius com relação ao calor específico. Poxa, eu vou ter que fornecer uma certa quantidade de calorias para que 1 grama daquela substância varie em 1 grau Celsius. Isso é o que significa toda essa legenda que eu estou colocando aqui, ou seja, as unidades. Mas calma, agora eu vou te dizer, saciar essa curiosidade a respeito das diferenças entre calor específico e capacidade térmica. Então espera para o próximo quadro que eu já te mostro. Então vamos lá. Voltando agora e trazendo como prometido a distinção entre calor específico e capacidade térmica. Como eu falei na parte anterior,
Eu disse, o calor específico depende da substância que eu estou trabalhando. Por exemplo, se eu pego cobre, água, tungstênio e até mesmo o gelo em comparação com a água, todos eles vão ter calor específico diferente. Bem, então, essa propriedade depende da substância. Mas bem, outro tópico interessantíssimo nessa distinção, nessa diferença, é que o calor específico ele vai variar de acordo conforme o estado de agregação da matéria. E como eu falei, a água, o gelo e até mesmo o vapor vão ter calores específicos diferentes. Esse é um dos exemplos, tá? E outra coisa interessante é que a água líquida ela tem um alto calor específico, o que justifica nosso corpo ser rico em água para ter um equilíbrio térmico, para a gente não esfriar muito nem aquecermos demais, já que somos seres homeotérmicos, ou seja, adaptados à temperatura. Bom, uma característica muito interessante também é a capacidade térmica. O que diferencia o calor específico da capacidade térmica é que esta última, a capacidade térmica, ela diz respeito à quantidade de matéria, ao corpo, ao sistema que eu estou considerando. E o calor específico depende especificamente da substância, como eu acabei de falar, cobre, ferro, água, tungstênio e diversos outros componentes. Bem, mas agora, como você percebeu, tudo gira em torno do fluxo de calor, ou seja, das trocas de calor, já que o calor é uma energia em trânsito, energia térmica que está fluindo entre os corpos, desde que eles tenham variações de temperatura, ou seja, temperaturas diferentes entre si. Bom, observando aqui, a definição de fluxo de calor é justamente essa troca de calor que acontece em um determinado intervalo de tempo. Bem, se você for observar, aqui temos um sistema de dois corpos, corpo A e corpo B. Bem, vale salientar que eles precisam ter temperaturas diferentes, não pode ter temperatura igual, porque senão eles vão estar no equilíbrio térmico e, consequentemente, não trocam mais calor, já que eles estão equilibrados termicamente. Então, observe, o corpo A, por ter uma temperatura maior que o corpo B, ele vai trocar calor, ou seja, fornecer calor ao corpo B. Então, podemos levar a consequência de que o corpo A perde calor para B e o corpo B ganha calor de A. Ou seja, se eu considerar todo esse sistema isolado, as trocas de calor, a somatório delas, essa quantidade de calor de A e quantidade de calor de B vai ser igual a zero. Mas calma, no próximo quadro eu coloco mais detalhadamente um sistema termicamente isolado, ou seja, que ele não troca calor com o meio externo, tá? Então, vamos com mais calma. E observe que esse fluxo de calor, como ele diz respeito a essa troca de calor de energia térmica em trânsito sobre determinado intervalo de tempo, ele é um fluxo. E esse fluxo é determinado por essa letra grega aqui, parece uma bolinha, e por ela passa um segmento transversal, beleza? E ele é igual a quantidade de calor dividido pela unidade de tempo, pela variação do tempo decorrido durante todo aquele processo de troca. E observe que a unidade é joule por segundo. Quando você lembrar joule por segundo, já vem o quê? Potência. Potência é justamente uma energia gasta em determinado intervalo de tempo. Mas nesse caso, lembre-se que eu estou trocando calor. Um corpo cede e o outro ganha essa justamente energia que eu estou citando o tempo todo na calorimetria, que é todo objeto de estudo dessa área da física. Mas bem, no próximo quadro eu vou trazer um pouco mais sobre essa distinção do calor específico, capacidade térmica, mas claro, ressaltando também a diferença entre calor sensível e calor latente, que eles são totalmente distintos. Um está relacionado à variação de temperatura e outro não, apenas a mudança de estado de agregação. Mas bem, isso fica para o próximo quadro. Tire seu print, vamos à próxima, que essa aventura vai ser interessantíssima. Chegamos novamente à outra parte do vídeo, que vamos falar, é claro, das diferenças dos tipos de calor sensível e latente. Poxa, é fato que o calor diz respeito à energia térmica em trânsito. Mas calma, se formos observar uma situação prática do nosso dia a dia, como por exemplo, fornecer calor a um bloco de gelo que inicialmente está a 10 graus Celsius, ou seja, estou fornecendo uma quantidade de calor para ele. Se eu forneço uma quantidade de calor, naturalmente eu aumento a agitação das moléculas que estão presentes naquele corpo. Ou seja, eu vou aumentar a temperatura dele nesse caso, tá? Nesse caso, eu vou aumentar a temperatura. Lembrando que eu estou falando nesse caso, porque não é em todos os casos em que eu forneço calor, eu vou aumentar a temperatura. Calma aí, isso está totalmente relacionado à diferença de calor sensível ao calor latente. Mas calma, quando eu forneço essa quantidade de calor, esse bloco de gelo que está a menos 10 graus Celsius,
naturalmente, nesse caso, ele vai aumentar a sua temperatura. Aumenta a temperatura, aumenta a sua temperatura, chegando até 0 graus Celsius. 0 graus Celsius, que como vocês sabem, corresponde à temperatura de fusão da água a justamente 1 atm. Beleza, massa, perfeito. Fusão, lembrando que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, beleza? Bem, então observamos esses casos, pensamos um pouco, refletimos, mas calma. Quando eu chego a 0 graus Celsius, perceba que não é instantâneo, beleza? Essa variação, logo, de sólido para líquido. Poxa, quando tenho 0 graus Celsius, eu ainda vou ter um pouco de gelo misturado com água líquida ali, mas calma, eu preciso fornecer ainda mais calor para que todo aquele gelo se transforme em água a 0 graus Celsius. Note que eu estou fornecendo calor, fornecendo energia, e essa matéria permanece em 0 graus Celsius. O que vai acontecer é uma variação do estado, a fusão, ou seja, passar do estado sólido para o estado líquido. Forneci calor, mas nesse caso não variou a temperatura. Por isso que eu te falo, nem sempre que a gente fornece calor ou cede calor, implica em uma variação de temperatura. Bem, beleza, chegamos aqui nessa conclusão muito importante. Bom, e passando um pouco mais, eu posso fornecer ainda mais calor para essa água agora que está no estado líquido após a fusão, e ela vai aumentar a sua temperatura para uma certa quantidade quantificada na escala Celsius nesse caso. Mas bem, observe que em alguns casos eu forneci calor e variou a temperatura, em outros não. Eu forneci calor, não variou a temperatura, por outro lado, modificou-se o estado de agregação da matéria. Bem, quando eu falo de calor sensível, eu me refiro a variações de temperatura. Eu forneço energia e varia uma certa temperatura. E o calor latente diz respeito justamente a não variação de energia, mas sim uma mudança no estado de agregação da matéria. Ou seja, quando eu passo de sólido para líquido, a fusão, ou então naquela temperatura de ebulição que a gente falou no vídeo de escalas termométricas. Aí vê, se liga muito nisso, porque podemos quantificar a quantidade de calor que será fornecida a um corpo, para que ele varie a sua temperatura como a gente deseja. Bem, e essa fórmula é o que macete, ou seja, a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, beleza? Então é importante a gente ter essa função em mente, né? Ter essa equação já na nossa mente, no nosso raciocínio, porque é importante a gente multiplicar um pelo outro para que a gente ache, sei lá, a temperatura final de equilíbrio de um sistema. É importante, fundamental, a partir desse cálculo que quantifica o calor fornecido nesses casos em que a temperatura varia, tá? Isso aqui é uma fórmula, que macete, diz respeito ao calor sensível, não ao calor latente. Calor latente vamos ver posteriormente, daqui a pouco. Bem, então continuando a nossa saga, a nossa história aqui, como a gente percebeu, essa quantidade de calor, ela é quantificada, calculada na forma de calorias. E calorias nada mais, nada menos que uma unidade de energia. Isso foi percebido por Joule em seu experimento, né? E observe que, novamente, em um sistema existem trocas de calor. E quando um corpo recebe calor, essa quantidade de calor é dita como positiva. Se ele cede calor, essa quantidade é dita como o quê? Negativa. Mas bem, podemos considerar um sistema isolado termicamente, que é o quadro posterior que eu vou explicar logo depois disso. Por isso eu vou dar um tempo para você tirar o seu print, já que é importantíssimo você entender essa variação da temperatura, já que no sistema de equilíbrio entre os corpos, em que eu desconsidero a perda de calor, as trocas de calor para o meio, para os objetos externos, aquele sistema que eu estou considerando, veja, vai existir uma temperatura de equilíbrio ali, uma temperatura de equilíbrio, ou seja, um equilíbrio térmico, em que vai existir ali um fim das trocas de calor. Mas bem, isso fica para o próximo quadro, sem mais delongas, pode tirar seu print, e lembrando, né, acabei esquecendo de dizer que uma caloria corresponde a aproximadamente 4,2 joules ou 4,8 joules, sendo um pouco mais preciso. Bom, então o quadro é seu, eu vou aqui só apagar e ficamos para uma próxima explicando esse sistema termicamente isolado. Para finalizarmos o nosso vídeo, chegamos ao último tópico nessa parte de calor sensível. É claro que eu vou trazer vídeos com exercícios a respeito desse tema,
falando um pouco mais da propagação do calor, dos tipos de propagação e também do calor latente. Claro, vou trazer tudo isso. Mas nessa primeira parte do calor sensível, vamos à parte final, em que falamos de um sistema termicamente isolado, ou seja, quando eu desconsidero as trocas de calor com o meio externo, ou seja, ele não cede e não ganha calor de outras fontes. Bom, e como eu mostrei em um quadro anterior, eu tenho dois corpos, o corpo A e B, mas podem ser diversos outros corpos, beleza? Mas para simplificar e para fins didáticos, vou colocar corpo A e corpo B. Lembrando que eles trocam calor entre si, né? Claro que isso acontece, porque eles têm temperaturas diferentes. A temperatura de A é superior à de B, ou seja, o fluxo de calor flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, nesse caso, podemos dizer que A cede calor para B e B ganha calor de A. Bom, vale dizer que por eu considerar o sistema isolado termicamente, eu também estou dizendo que, por exemplo, se A perde menos 200 calorias, B ganha 200 calorias. Poxa, lembra dos sinais menos e mais. Pô, se eu somar essas quantidades de calor, eu vou perceber que vai dar zero. Zero. Já que aquela quantidade de calor ali está sendo considerada somente no interior desse sistema. Eu não estou considerando trocas de calor com fontes externas. Ou seja, ele não ganha nem cede calor dessas fontes exteriores, beleza? Então, de maneira simples e prática, eu posso considerar que o somatório das quantidades de calor equivale a zero. Equivale a zero, ou seja, se eu colocar também em módulo a quantidade de calor de A, que A vai ceder, vai ser igual ao módulo da quantidade de calor de que B vai receber. Ou seja, A cede uma certa quantidade de calor e B recebe essa mesma certa quantidade de calor. Eu posso colocar em módulo. Em módulo, quando eu digo módulo, estou desconsiderando um sinal, né? Positivo ou negativo. Ou seja, desconsiderando a perda e também o recebimento de calor. Bom, então para ficar de maneira mais prática, eu posso colocar que a quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B, ou seja, o que eles vão receber e o que vão perder, será igual a zero. Bom, aí você me pergunta qual é a lógica disso. Na natureza, tudo tende ao equilíbrio, seja o equilíbrio térmico, dinâmico, e nesse caso, estamos falando de termologia, ou seja, o objetivo final é ter uma temperatura igual para os dois corpos. Por exemplo, se eu pego 300 gramas de água a 57 graus Celsius e também pego 200 gramas de água a 20 graus Celsius e misturo as duas, poxa, vai existir uma temperatura final que vai ser igual para ambos. E essa temperatura representa o equilíbrio térmico do sistema. E isso é justamente o objetivo final. E quando se atinge esse equilíbrio térmico, as trocas de calor cessam. E é esse o nosso objetivo. Bom, então é o nosso vídeo, é a respeito desse tema, calorimetria, sistema termicamente isolado. Eu te agradeço pela tua participação, espero que possa ter te ajudado em alguma coisa. Então, fica aqui meu abraço, muito obrigado, fique com Deus, até uma próxima. E me espera no próximo vídeo, porque a gente vai fazer diversos exercícios sobre esse assunto, sobre o que macete, aquela fórmula que quantifica a quantidade de calor que um corpo vai receber. Lembrando que calor é nada mais, nada menos que a unidade de energia, ou seja, pode ser calculado em joule ou até mesmo em caloria de maneira usual. Então, aqui fica meu muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, não deixe de se inscrever. Fique com Deus, até uma próxima. Valeu, falou!